Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto. Estamos aqui hoje para ler Mateus versículo 19, amém? E vamos firme nessa leitura da palavra. Você que está lendo aí todo dia, bora ler mais e se aprofundar mais. Afinal de contas, não é uma coisa que é só você que está aprendendo. Eu também estou aprendendo fazendo isso, amém? Todos nós estamos juntos aqui, lendo, entendendo e aprendendo cada vez mais do Senhor Jesus, amém? Então eu quero te convidar hoje a mais uma leitura da Palavra de Deus, amém? Vamos lá, Mateus 19, Jesus atravessa o Jordão, versículo 1. E aconteceu que, concluído Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-nos muitas multidões e curou-os ali. Então Jesus curou muitas multidões. Questão do divórcio. E vieram a ele alguns fariseus e o experimentaram perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá com a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar. Essa questão aqui, né, é a questão que Jesus está falando do divórcio. Lembrando que na Bíblia, Deus não fica provando o divórcio de ninguém, tá? A vontade de Deus é que os casamentos sejam restaurados, tá? E que os casamentos continuem. É claro que existem muitas coisas hoje que faz as pessoas se separarem e Jesus fala de uma das principais coisas, que é a questão do adultério. E aqui, ó, replicaram-lhe por que mandou então Moisés dar a carta de divórcio e repudiar. Moisés aqui, ó, está lá em Deuteronômio 24:1-4 e Mateus 5:31. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher, entretanto não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo que repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério. Em outra versão da palavra, ela se diz aqui, ó, tá falando aqui, ó, versículo 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério. Mas se a gente lê isso aqui no versículo, vamos ler numa outra versão aqui, para a gente ter um pouquinho mais de entendimento do que essa questão está dizendo aqui. Ó, Mateus 19, versículo 9. Eu vos digo, quem repudiar a sua esposa, a não ser por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. E ainda dá pra gente ler em mais versões. Mas a questão é que a traição, né, aqui no caso, no contexto aqui, a traição, a não ser por causa de traição, a pessoa decide separar. Se quer se separar por outras coisas que não seja por causa de traição, ela comete adultério, né? A questão é, claro, você tem também pessoas que se separam porque a pessoa que ela era casada morre, mas na traição de casal, você também tem a quebra de aliança. E aí Deus dá liberdade para quem perdeu, né, foi traído, se casar de novo. Então Deus dá liberdade para essa pessoa que foi traída, né? A pessoa que traiu perante Deus, o certo é não casar de novo, né? Mas a que foi traída, abandonada, traída, ela pode casar de novo, então. Porque a questão aqui, ó, eu porém vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Então olha só, o casamento é uma decisão muito séria perante a palavra de Deus e perante Deus. É por isso que, por exemplo, é muito importante você escolher bem a pessoa que você vai casar. Eu ainda não escolhi a pessoa que eu vou casar enquanto eu estou assistindo esse vídeo aqui. E estou gravando esse vídeo aqui. Talvez daqui a um ano, talvez daqui a 6 meses, não sei, Deus possa me apresentar alguém. Mas a questão é que o casamento ele é uma coisa muito séria perante Deus. A gente não casa assim por casar e tudo certo. E a gente tem que escolher bem a pessoa que a gente vai casar. Porque perante Deus é uma aliança. E ela só se quebra numa traição. Mas perante Deus, você casou com aquela pessoa e você é responsável, entendeu?
perante Deus e perante os homens. Quando você casa na igreja e casa perante os homens, no civil e na igreja, ou seja, pede a bênção, enfim, faz ali a cerimônia, você está casando perante Deus e perante os homens. E é muito importante levar a sério essa questão. Deus se move por aliança, amém? Tanto que ele fez uma nova aliança com a gente, em Cristo Jesus. Mas Deus se move por alianças. Então esse assunto do casamento é um assunto muito sério, mas que tem que ter muita misericórdia. A gente não pode julgar as pessoas assim, aconteceu tal coisa, vamos bater na pessoa e tal. Não. É muito sério hoje os problemas que a gente encontra hoje na sociedade atual sobre o casamento. É um número infinito de pessoas que têm se separado ultimamente, inclusive não só por não conhecer a palavra de Deus, mas até aqui, por não conhecer e não ter inteligência emocional para lidar com as emoções dentro de um casamento, né? Aí trai, enfim. Por isso que é muito importante. Eu não sou casado, mas eu sou como Paulo atualmente. Eu ainda não tenho mulher, mas eu tenho esse direito. É muito importante você escolher bem a pessoa que você vai casar. É muito importante você ter sabedoria com quem você vai casar. Porque isso é uma escolha para a vida inteira. E você que é jovem, está assistindo esse vídeo aqui, está nessa aula de hoje, é muito importante você entender que enquanto há espera, você se dedica às coisas do Senhor. O solteiro, ele se dedica mais às coisas do Senhor do que o casado. Porque ele tem mais tempo. O casado, ele vai se dedicar às coisas do Senhor, mas ele vai ter uma mulher para dar atenção. Ele vai ter filhos para cuidar. Quando casa, vai ter filhos, entendeu? Então, o momento de você estar solteiro é um momento de você aproveitar e se dedicar ao Senhor. Esse é o conselho depois de Paulo, né? O conselho de Paulo é esse. Permaneça como está, não que Paulo não queira que case. Case, amém? Mas case no Senhor. E aqui, olha só, disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu, nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Essa questão de eunuco é aquela pessoa que não tem condições de entrar num casamento, de ter relações, vamos dizer assim, porque é eunuco, entendeu? Aqui ele explica que existem pessoas que são, porque foram literalmente, nasceram assim, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus, ó. Há outros a quem os homens fizeram tais, então há outros que os homens, naquela época tinha muita questão em você ser um escravo ou de uma família, e eles para que você pudesse não representar nenhum tipo de perigo para aquele reinado, né? Então você era ajudante no reino lá e você, para não apresentar perigo, eles deixavam a pessoa eunuca. Há outros que assim mesmo se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Então há pessoas que abriram mão por causa do reino dos céus, que é apto para admitir, admita. Jesus abençoa as crianças. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Isso está lá em Marcos 10, 13, 16 também, e em Lucas 18, 15 a 17. O jovem rico. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntais acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo. Está tudo lá em Êxodo 20, 15 em diante, em Êxodo 20, 13 em diante. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus. Se queres ser perfeito, vai e vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Veja que interessante aqui a questão do jovem rico. Deus não condena a riqueza, Deus condena o apego à riqueza. Então você ser alguém rico, você ser alguém que tem poder aquisitivo não é uma coisa ruim. Inclusive existiam ricos cristãos.
Existiam ricos cristãos que financiavam o evangelho. Desde aquele tempo, sempre existiu. Pessoas que tiveram poder aquisitivo, mas não se metiam literalmente na causa de ir lá e pregar o evangelho, mas elas financiavam o evangelho e o dinheiro que elas usavam ajudava todo mundo. Isso sempre existiu ao longo da história da igreja. Depois começou a ficar uma regra mais forte, né? Tipo assim, até o momento que a igreja ela era mais separada do Estado, não se tinha um controle tão grande assim sobre as pessoas que ajudavam, mas quando a igreja ela é junta com o Estado ali no terceiro, quarto, quinto século ali, eles acabam se juntando muito e começa a ter um controle maior. O que eu não gosto, né? Eu acho que a igreja e o Estado tem que ser separado perante Deus e perante as coisas, né? O Estado é uma coisa, a igreja é outra. Deus usa a igreja no sentido de nós somos cidadãos, nós temos nossos direitos e deveres, nós somos parte de um corpo de Cristo, mas a igreja e o Estado são coisas separadas. Porque o reino de Deus não é desse mundo, é do mundo vindouro. Mas olha só o que acontece aqui. O jovem rico, por que Jesus condenou ele aqui? Jesus pegou no pé dele. Porque ele estava muito apegado às riquezas. Então veja, Deus não é contra você ser rico, mas Deus é contra você ser apegado ao dinheiro. Então o dinheiro, a partir do momento que ele te possui, ele se torna um ídolo no teu coração e no meu coração. E quantas vezes, amigos, eu deixei o dinheiro entrar no meu coração como um ídolo, colocar minha esperança nele. Então, quando você lê uma palavra dessa, eu quero que você se reflita, assim como eu tenho refletido na minha vida. Cara, quantas vezes eu olhei pro dinheiro como algo que é um ídolo, entendeu? Mas é um aprendizado isso aí. É um aprendizado que a gente aprende para não cometer esse erro de novo. E se cometer, com muita misericórdia de Deus, arrepender. Amém? Ó, o perigo das riquezas. Então disse-lhe Jesus aos discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ou seja, a agulha era uma caverna que existia ali, né? Então o camelo ele tinha que se abaixar para passar na agulha, na caverna ali. Então é mais difícil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, ou seja, uma caverna, do que entrar um rico no reino de Deus. Então, assim como é difícil um camelo, ele precisa se abaixar um pouco para passar, o rico também precisa se abaixar um pouco para passar, para entrar na vida eterna com Cristo. Por quê? Porque ele precisa colocar a sua riqueza à disposição do reino de Deus. Amém? Eu sei que hoje nós vivemos um contexto muito perigoso hoje no Brasil, de muita gente explorando muita gente. Inclusive, existe mais escravatura hoje no mundo do que antigamente, do que em qualquer período aí. Hoje nós já temos muito mais escravidão no mundo inteiro do que no passado. O que acontece nos ricos? Eles eram aquelas pessoas que tinham posses, só que ele tem que usar o dinheiro para servir as pessoas, não o dinheiro para servir só a si mesmo. Ó, ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e lhes disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: Eis que nós deixamos tudo, ou tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: Em verdade vos digo vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. Aqui no versículo 29 a gente vê o seguinte. Então a gente lê aqui do versículo 23 até ali mais ou menos o versículo 26 sobre a questão da riqueza, sobre a questão de ser alguém que larga tudo por amor a Jesus, mas não é que a pessoa agora vai abandonar o dinheiro. Não, a pessoa só não vai ficar mais apegada ao dinheiro como ela era antigamente. E a gente vê aqui, depois do versículo 27 em diante, sobre deixar tudo por causa de Jesus. Então há pessoas aqui que fala aqui, ó, e tudo aquele que tiver deixado casas ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Isso aqui está falando da questão da pessoa ir para as missões, entendeu? E ela vai acabar deixando muitas casas, muitos irmãos, muitos pais.
ou filhos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então vai receber muito mais. Enquanto a pessoa está nessa missão de levar o evangelho, ela vai em vários lugares levar o evangelho de Cristo. Então ela vai receber muito mais casas para ficar, muita gente para cuidar, entendeu? Porém aqui fala aqui ó, no versículo 30. Porém muitos primeiros serão os últimos, ou serão últimos, e os últimos primeiros. O que quer dizer isso? Lembra da questão daquela parábola que Jesus fala de um que falou que ia fazer a missão, mas não fez, e o outro não falou que ia fazer, mas fez? E lembra daquela parábola que Jesus, que o patrão vai lá e distribui um talento, e o cara começa com aquele talento. Aí lá no final ele dá um talento para um cara aleatório assim que decide participar da obra e ele recebe um talento igual. Então, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Ou seja, todos nós vamos receber o mesmo talento de Deus. Alguns por permanecerem, até alguns vão receber mais de um talento, mas o Senhor combinou com nós uma coisa, a salvação. Amém? Nós todos vamos receber a salvação. É um presente para todos nós. E fala aqui, ó, porém muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros, né? Ou seja, é essa questão, né? De deixar tudo, né? Por amor a Jesus, deixar todas as coisas por amor a Ele. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa que a gente, quero deixar tudo por minha conta. Não, é realmente uma entrega. É realmente dizer, Jesus, Tu és o centro da minha vida e apesar de tudo que esse mundo tem para me dar, eu sei que tudo que Ele tem não se compara com o Teu reino. Não é uma decisão fácil servir a Jesus, não é uma decisão simples, é uma decisão muitas vezes solitária, porque a missão ela é solitária às vezes. Você tem dias que você tem muitas pessoas perto de você, mas só Deus e você sabe como é solitário às vezes. Né? Às vezes você largar a mão de tudo por causa de Jesus é solitário, claro que é, mas há uma recompensa. Então Jesus nos ensina nesse versículo de Mateus 19 a não se precipitar em escolher uma mulher para casar, entendeu? Entender porque é aquela coisa, você casou com a pessoa, você só vai poder se separar se a morte alcançar vocês, ou se a pessoa adulterar, ou se a pessoa, né, repudiar, adulterar. Mas fora essas questões assim, não existe mais muitos outros motivos para a pessoa separar. Então é bom escolher a pessoa de uma maneira correta, né? É bom ter um pouquinho mais de paciência. Eu sei isso, eu coloco pra mim também. Quantas vezes eu me apressei querendo conhecer alguém e eu vi que não era aquilo. E Deus me guardou. E assim Ele também guarda você. Amém? Então que a gente possa tomar decisões saudáveis no Senhor e fazer tudo de acordo com a vontade dEle. Amém? Porque a vontade de Cristo, ela é boa, perfeita e agradável. Pai Deus, obrigado por essa pessoa que está assistindo essa live aqui, esse vídeo no YouTube, Pai. Pai, que essa pessoa seja grandemente abençoada por Cristo Jesus e possa viver coisas maravilhosas em Deus. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus dê alegria para essa pessoa, de viver as promessas de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém.